E aí pessoal, a gente tá aqui trazendo uma pegada de vídeo um pouco diferente. Aqui é o Henry, eu tô aqui com os meus amigos, né, fazendo um vídeo falando a respeito dessa série maravilhosa, que é a Community, que todo mundo ama aqui. E aí rapaziada, João aqui, fez o vídeo das dublagens, vocês devem ter visto aí. Oi pessoal, eu sou o Ortona, é a primeira vez que vocês vão me ver aqui no canal, mas espero participar mais. E hoje vamos falar de uma das minhas séries favoritas, que eu inclusive sou uma pessoa que está nesse vídeo que acompanhou a série quase inteira ao vivo. Você inclusive me mostrou a série. Exatamente, e eu acho isso uma coisa importante porque essa série tem uma coisa muito mitológica a respeito dela, que foi a quantidade de vezes que ela foi cancelada e continuada. Tipo, é uma coisa muito mitológica que até fizeram uma piada com isso no Rick and Morty. Pra quem não sabe, Community é uma série de comédia, começou na ABC em 2009, foi quando começou a lançar a primeira temporada, season normal, segunda metade do ano. É do mesmo criador, de um dos dois criadores de Rick and Morty, que é o Dan Harmon. E você vê que muitas ideias do Rick and Morty foram primeiro apresentadas em Community e depois amadureceram a chegar nos formatos que chegaram em Rick and Morty. Até porque você vê pelo formato, né? Community é uma série live action, o Rick and Morty é uma animação. E o negócio é que a animação você pode botar coisas em outras dimensões, em outras galáxias que não altera o orçamento. A animação aceita tudo, o live action nem sempre. Fala aí, John. Eles têm uma coisa muito legal de eles apresentarem um conceito, apresentarem alguma coisa que o personagem disse e daqui 2 episódios, 3 episódios, ou no final da temporada tem um payoff disso, uma coisa muito inesperada, assim. What's the blonde's name? Bitter Butter Beetlejuice? This Gwynnifer must be real special. Don't you usually wear the stripy turquoise Beetlejuice numbers? There's nothing in your playlist but Spooky Party, the Beetlejuice soundtrack, and NPR podcast. Porque no final das contas a série acaba tendo muito dessa pegada cartunesca, né? Tipo, veio antes de Rick and Morty, mas no final das contas influenciou por um motivo. Tem uma pitada de loucura naquilo que você tá vendo, sabe? Eles não levam a sério basicamente nada, então você acaba entrando na piada junto com os criadores, isso é uma coisa muito gostosa. Quando eles levam as coisas a sério também é muito bom, porque tipo, são os momentos específicos ali que trabalham com a humanização desses personagens. Você tem uma questão desse negócio de... No Community tem mais payoff, né? Ele mostra, tipo, menções, referências feitas a, sei lá, alguns episódios, e aí você vai resolver esse arco geral no final da temporada, coisas que no Rick and Morty não acontecem tanto. Você tem Rick and Morty, a história é mais episódica, né? Cada episódio tem uma narrativa fechada em si. Se você pegar o formato de sitcom, geralmente ele é assim. Cada episódio ele vai ter uma história que, tipo, primária do episódio, que vai acontecer, vai começar e se resolver naquele episódio. E durante a temporada você tem arcos que vão durar mais de um episódio. Eles não precisam ser mencionados em todos os episódios, mas eles vão durar mais tempo. Diferente de cartoon. Se você pegar os Simpsons, por exemplo, Futurama e tudo mais, é muito raro você ter uma história que dure mais de um episódio, e no Rick and Morty acontece isso também. E isso acontece por questões mercadológicas, né? O tipo de público para animação e para uma sitcom são completamente diferentes. Só pra gente explicar para o público, sitcom é uma sigla que quer dizer comédia situacional. Basicamente é uma comédia, o tipo de humor é focado nos personagens. Ou seja, exemplos, Friends, How I Met Your Mother, Seinfeld, acho que alguns dos mais famosos são esses. Exatamente, e Community consegue usar desse formato de sitcom que faz você se apegar tanto aos personagens para trazer um outro estilo de narrativa, sabe? Que não é tradicional, principalmente nas 3 primeiras temporadas, que os fãs dizem que é a época de ouro da série, antes de ser cancelado pela primeira vez. Primeira vez que a série foi, entre aspas, que a série entrou na UTI, pelo jeito que eu gosto de descrever, que essa série passou 3 temporadas e meia na UTI, de 6 que teve. A primeira vez que ela entrou na UTI foi na metade da terceira. Então a série ela começa focada em um cara que chama Jeff. Ele era um advogado, só que o diploma dele, como ele mesmo descreve, era melhor do que real. E só que a OAB dos Estados Unidos, né, acabou descobrindo e ele caçaram o certificado dele e ele foi obrigado a entrar de novo numa community college.
E lá ele fica afim de uma garota na aula de espanhol dele, a Brita, e por causa disso ele resolve criar um grupo de estudos falso através de um outro cara, que é o Abed. A Brita, ela faz o estereótipo, né, tipo, ela é o oposto dele, porque ele é falso, ele é um mentiroso, ele é um escroto. Ele enxerga ela como a girl next door, né, como se fosse o par perfeito pra ele. Mas eu acho que eles subvertem isso, ele não quer que ela seja o par perfeito, ele quer pegar ela, é só isso que ele quer. Basicamente, o plot inteiro da série se revolta, né, tipo, gira em torno do Jeff e da Brita, que dessa coisa dele tá tentando ficar com ela e tudo mais. Mas é engraçado, porque a série ela rapidamente abandona esse conceito inicial, né, da história ser toda girar em volta desses dois personagens e desse romance tradicional de sitcom. Eles subvertem as expectativas focando nas outras pessoas do clube de estudos falso, que depois vira um grupo de estudos verdadeiro, né? Eles acabam desenvolvendo uma amizade mesmo em cima disso, e a série se torna muito mais sobre a amizade que eles criaram ali, sobre esse senso de comunidade, de cada um vir de diferentes lugares. Tem até aquela piada que cada um ali um é testemunha de Jeová, a Shirley, que ela serve mais pra ser como uma figura materna do grupo. A mãezona. Ela é cristã, tipo, devota, assim. Annie, I didn't know you weren't, Christian. Yep. One might even say I'm Jewish. Oh, that's good for you. That's wonderful. I respect all religions of the world. I'm Muslim. Jehovah's Witness. Atheist. The Lord is testing me. O Jeff, ele não acredita em nada. Ele é agnóstico, basicamente. Ele acredita que existe alguma coisa, só que ele tem preguiça de classificar o que ele acredita. E isso que é muito interessante. Os personagens, eles têm uma dinâmica muito bem pensada. E é uma coisa que, já que eles passam 3 temporadas iniciais focando nessa amizade do grupo, e basicamente os 7 personagens que a gente vai falar agora, eles criam uma coisa natural e orgânica, sabe? As amizades que eles criam é uma coisa que os roteiristas enxergaram depois de fazer o conceito inicial da série. Sim. E é engraçado porque Community consegue fazer isso muito bem pelo conceito de ser uma pessoa ruim aprendendo com os erros e com os outros também, sabe? Sim. Então, por o Jeff funcionar meio que como uma figura mais séria da série, ele, de uma certa forma, balança a loucura dos outros personagens e acaba ficando mais louco também, sabe? E tem uma questão muito grande dos personagens eles estarem, sabe, tentando o máximo que eles podem na perspectiva deles, e o Jeff ele ser esse ponto amoral entre todos os personagens. Vamos falar um por um, que o Ortonelli aqui já falou do Jeff, do Abed e da Brita, mas vamos explicar qual que é o role deles aí. O Jeff, como o Victor disse, ele era um advogado, só que o diploma dele ele tinha forjado esse diploma. E ele é um mentiroso, né? Ele basicamente, no primeiro episódio, é isso que ele faz. Ele sabe, manipula a Brita pra ela acreditar nas mentiras dele, pra que ele possa ter uma chance de se aproximar dela. Fazendo isso, ele aproxima o resto do grupo, onde temos o Abed. O Abed ele é basicamente uma pessoa que não tem habilidade social. Ele é uma paródia / uma crítica a personagens que têm problemas mentais, assim. E a brisa dele, né, toda a gimmick que tá nesse personagem é que ele referencia programas de TV e cultura pop. É quase como se ele estivesse vendo na perspectiva do público, ele entendesse aquele show vendo como se fosse alguém da plateia. Assim. Depois da primeira temporada, o Abed acaba virando um personagem com muito mais influência na série. Eu acho que todos os 7 têm momentos que brilham demais. Assim. O Pierce, por exemplo, ele é o velho babaca, né, o baby boomer, assim, o cara que vai ser racista, xenofóbico e as piores coisas assim. Só que eles estão constantemente falando isso na cara dele e excluindo ele das coisas exatamente por causa disso. Então não é aquele escapismo de sitcom onde as situações, por exemplo, que nem Two and a Half Men ou Big Bang Theory, não vão parecer naturais porque os personagens, na verdade, só vão estar sendo o máximo de escrotos possíveis, tipo machistas e tal, e não vão sofrer consequência. Não. O Pierce, ele é totalmente o contrário disso. Ele é quase como se fosse tipo aquela parada do Michael Scott, do The Office,
que ele é um personagem que todo mundo tá o tempo todo lembrando o quão escroto ele é. E ele tem uma evolução exatamente por isso. A exclusão dele do grupo faz com que ele vá à loucura até e mude, né, como personagem. Tanto que, né, quando eles foram escrever o personagem do Pierce, era meio óbvio que o criador da série ele não tinha uma visão muito boa do ator. Depois desses personagens tem a Shirley, que a gente mencionou também, que ela é a mãe, basicamente, do grupo. Ela também é... Ela trabalhou no Drake e Josh, essa atriz, eu esqueci o nome dela. Yvette Nicole Brown. É, boa. Ela é uma das melhores partes da série, pra falar a verdade. Ela é uma super atriz e quando ela entra no papel de Shirley, você não consegue reconhecer ela, sério. É uma coisa de os maneirismos mudarem, sabe? É muito preciso. I'm in the lunch line. Okay. Vet, we only have an hour. Oh, Jim. Oh, I know you're not going to stop me from getting my lunch. Please help me get those french fries off of that plate over there. I know you're gonna help me get those french fries. Ela também é uma das personagens menos utilizadas. Ela tem um papel maior na primeira temporada e na segunda. Só que ela tem um arco narrativo constante na série e ela é uma das principais. Eu diria que todos esses 7... eu gosto disso também porque a Shirley, assim como os outros, ela é hipócrita. Ela tem um lado dela que é... como eu sou cristã e tudo mais, só que ela tá longe de ser uma pessoa que perdoa de fato as pessoas. Ela finge que perdoa as pessoas e faz elas se sentirem culpadas pra ela não admitir os próprios erros. Do mesmo jeito que o Pierce ele sempre vai ser uma pessoa que nunca vai admitir os erros dele, ou até o Jeff. É aquela coisa das pessoas serem hipócritas, nem com o grupo em si, mas com eles mesmos. A Brita, por exemplo, que é interessante, é a que mais muda, se parar pra analisar. Ela no primeiro episódio, ela era uma garota totalmente querendo provar o quão empoderada ela era, tipo, pra todo mundo. Ela queria falar que ela, tipo, estudava e tinha um conhecimento de algumas causas que as outras pessoas não tinham, que... ela protestava e tudo mais, só que na verdade ela não fazia nada disso. Ela só queria passar a imagem de que ela era uma garota progressista e à frente pra ser o contraponto do Jeff, que era um babaca e precisava levar uma dura de alguém. Mas depois que ele melhora como personagem, ela acaba deixando isso de lado e se torna mais como uma amiga, tipo goofy mesmo, que faz palhaçada o tempo todo. Ela vira quase como o comic relief da série, né? E é muito engraçado ver essa mudança, porque a personagem mais séria vira a mais boba porque ela se solta. Ela vira ela mesma, né? Tipo, do mesmo jeito que na vida real você acaba se soltando com amigos só depois de 1 ano, 2 de você conhecer eles de verdade, sabe? É uma coisa muito real. Sim. Por isso que eu gosto tanto dessa série. Agora, só finalizando com os 2 últimos personagens entre os principais, que é o Troy, interpretado pelo Donald Glover. A melhor pessoa do mundo, basicamente. Eu acho que talvez dos 7 ele é meu favorito. Ele também... Eu falei que a Brita muda mais do que os outros, mas eu acho que o Troy tem a mudança mais gradual desde da primeira temporada, que se você parar pra analisar ali, ela é sutil em várias cenas, em outras cenas é bem explícita, ele vira uma pessoa mais aberta, vamos dizer assim. Eu diria que dentro da narrativa e do papel que ele exerce entre os personagens é meio isso mesmo, né? Eu não diria mais significativa, é que eu acho que é uma mudança constante, assim. Justamente, a mudança da Brita, pra mim, foi ela mudar de uma personagem que era um trope narrativo. Tipo, inicialmente ela tá lá pra fazer frente ao Jeff, tá ligado? Ela tá lá pro personagem do Jeff crescer e ter que lidar com adversidades. Ela não tá lá muito como seu próprio personagem. A mudança dela mais surge, tipo, na direção de como é que a gente pode tornar ela engraçada. Diferente do Troy. O Troy é um que eu sinto que realmente melhora como ser humano. Tá ligado? O Troy, a Shirley e a Annie. Acho que esses 3, vai. Porque a Shirley adquire confiança de volta que ela tinha perdido quando o marido dela largou ela. Ele começa a ser uma pessoa... Pode falar. Ele começa a ser mais responsável com os outros. Ele também larga aquela coisa de ser, tipo, cínico. A gente já tinha... É que no primeiro episódio ele é um cara menos infantil. Ele ainda não abraçou o lado infantil dele e tal. Toda essa coisa. Ele, tipo...
ele aprende que às vezes é ok você ser imaturo de certas formas, tipo, ele ser imaturo nas brincadeiras que ele faz com o Abed. Exatamente. Não tem nada de errado. Eu ia chegar nisso, eu ia falar que uma das melhores dinâmicas aí, que é entre os dois. E funciona exatamente muito bem porque é isso que o Abed proporciona pra ele. Ele proporciona uma amizade onde o Troy não vai ter que ficar se provando o tempo todo ou contar mentiras pra ele. Tanto que os momentos que o Troy mente com ele, que ele tenta fazer... Na primeira temporada tem um episódio que ele tenta... Que o Abed tenta fazer umas pegadinhas no Troy. E o Troy fala que ele não consegue porque ele tem nenhum tato social, assim. Rather arrogant and has no mercy for weaker beings. Stop doing this right now. Whoa. I'm not an alien. I never thought you were. But this is insane, okay? Those are credible alien hand movements. You invented a whole language. I'm pretty sure you rented a green screen. Yeah. It would be less creepy if you were actually an alien. Exato. E ele aprende, pro Troy aprender no final que, tipo, tá tudo bem você ser meio infantil algumas horas, sabe? Tá tudo bem se abraçar esse lado. Ele gosta de passar tempo com o Abed, por mais que no começo ele não admitisse, e depois isso acaba virando meio que a melhor amizade, assim. Sim. Cara, antes da gente entrar na Anne, eu queria comentar uma coisa do Abed. Pode comentar, fala aí. Eu acho que, apesar de o Jeff ter mais tempo de tela que ele, e você ter muito mais arcos que giram em torno do Jeff do que do Abed, se você for pegar animes, né, como referência, o Abed, ele tem o arco que geralmente o protagonista do anime tem, que é o arco estático, em que no começo as pessoas não entendem, ele não muda durante a série. O Abed é a mesma pessoa do começo ao fim da série. Mas ele dá uma crescida, ele cresce. Eu não acho que ele cresce. O que muda é a percepção das pessoas em torno dele a respeito dele. As pessoas passam a entender ele. Pode-se dizer que ele aprende a se comunicar com as pessoas, mas na verdade as pessoas só que não estavam acostumadas a lidar com alguém como ele, elas aprendem a entender que na real ele tem uma dificuldade de se comunicar, mas tipo no começo da série é muito colocado que ele tem Asperger, fica subentendido, achei o termo. Só que na verdade não, ele é uma pessoa retraída e tudo mais, só que você tem alguns indícios disso no começo da série, de que na verdade não. Ele só tem uma dificuldade de se comunicar com as pessoas, mas não é Asperger. Ele usa de TV porque as pessoas gostam de TV, tá ligado? Mas, tipo, você tem dois momentos que mostram que ele não tá, de fato, vivendo uma fantasia. Por exemplo, o episódio de Halloween, não é bem um spoiler, que ele se fantasia de Batman, aí ele tem uma discussão ali com alguém, daí ele vira, cara, eu sei que eu não sou Batman, você pode tentar não ser um babaca? Way to go. I know I'm not Batman. You can try not being a jerk. She's pretty hot. De uma certa forma, ele é o espelho do criador da série. Só que agora a gente vai falar do personagem que simboliza as expectativas irrealistas do Dan Harmon em relação à vida dele, que é a Anne. A Anne, ela começa como uma personagem muito despretensiosa. Ela basicamente o conceito dela, ela é uma pessoa muito aplicada, que não conseguiu entrar numa faculdade decente, porque ela teve um surto com pílulas para ter um desempenho acadêmico melhor durante o colegial. Ela conheceu o Troy também, que é um personagem que a gente já falou, só que eles não eram muito amigos antes da série começar. O Troy nem reconheceu ela na faculdade, né? Porque a aparência dela mudou porque ela foi pra reabilitação, por causa do vício dela em Ritalina, especificamente. Que eles chamam ela de Annie Adderall. Ela basicamente rouba o show a partir da segunda temporada. É que eu acho que muitos deles roubam o show em muitos momentos, velho. Poxa, mas a Anne, ela basicamente, ela era um personagem que, até um certo ponto, ela não importava. Ela era bem aleatória, sim, no começo. Então, o papel que ela tem no grupo é um papel de uma pessoa organizadora, frenética e super aplicada, tá ligado? Era só nerdona, né? Era bem o estereótipo, na real, não era nem quase. A brisa é que, a partir da segunda temporada, pelas próprias questões emocionais que o criador da série estava passando, e por uma tensão pré-estabelecida que os fãs começaram a basicamente shippar o Jeff e a Anne começou a ter um papel na série muito maior.
E ela tem um crescimento de personagem muito importante, porque ela sempre espera o melhor das pessoas. E isso daí não é uma característica que ela tem que mudar, é só uma coisa que ela tem que, tipo, entender que as expectativas do mundo dela tem que ser menores. E é uma questão que eu acho que o criador da série também passou, assim, bastante durante a terceira temporada em específico. E aí, isso, e depois se a gente terminar de apresentar os personagens do grupo de estudos, né? Eu acho que agora é o momento da gente dizer pra vocês porque você deveria assistir Community. Cara, basicamente, vai muito do que a gente já falou, de todos esses personagens, eles representam uma parte de alguém. Sabe, a Shirley é uma pessoa que foi frustrada por expectativas que ela tinha com a vida dela romântica, ela buscou uma vida mais tradicional, digamos, como uma dona de casa, e ela foi abandonada pelo marido dela. A Annie, ela ia bem na escola, todo mundo achava, tipo, caralho, essa mina vai brilhar. Mas não, ela teve um surto e foi parar na reabilitação. O Troy era o quarterback, estrela do colégio, sabe, estrela do futebol, e aí ele amarelou e se machucou de propósito para não participar para não ser visto pelo olheiro. Então, basicamente, você tem todos esses personagens que representam medos que a gente pode ter, né, chegando na vida adulta, e no final das contas, você vê que eles são pessoas como qualquer um de nós. Você imaginaria que vários deles são, mas eu nunca fui assim, mas uma parte de você foi. E se não foi que nem o personagem X, você foi que nem o personagem Y. E você teve medo dessas coisas. E essa série meio que, através dessa escola, que na verdade tem um outro personagem que a gente esqueceu de falar, que é o mais importante da série, eu diria até, que é a faculdade em si. Exato, Greendale. Greendale é um personagem, porque essa faculdade, ela é, cara, tudo de ridículo e de bizarro que acontece na sua faculdade, que já te fez virar pro seu amigo e falar: mano, essa faculdade é uma piada. Está em algum episódio de Community, sabe? Greendale é a amálgama de todas essas idiotices que acontecem nas faculdades normalmente, só que eles não vão atrás de clichês de filmes de faculdade. Eu não sei em um episódio específico, acho que é o 22º da primeira temporada, mas que é de propósito, sabe? Eles fazem uma piada metalinguística em cima disso, né? Que é quando o Abed fez uma lista de coisas que ele queria fazer no primeiro ano de faculdade dele, de clichês de filme que ele queria fazer no primeiro ano de faculdade dele. Basicamente, a série, ela evita ir atrás desses clichês, a não ser quando ela faz isso expondo que tá indo atrás desses clichês, justamente porque ela quer mostrar o que é ir pra faculdade na vida real, cara, sabe? Tipo, é óbvio que ela vai exagerar todas as coisas idiotas e sem sentido que acontecem na faculdade, mas é importante a gente lembrar que é uma série de TV, né? Afinal de contas, ela não é a vida real. Então, agora eu acho que a gente podia meter o louco e falar um pouco a respeito da grande transição que aconteceu com Community da primeira temporada pra frente, sabe? Peraí. Antes disso, eu acho importante avisar que se você ainda não viu a série, a partir de agora, spoilers. Então, pode parar por aí, ou se você não se importa com spoilers, pode continuar vendo, mas fica avisado. A partir de agora virão spoilers. A série tá na Netflix, pessoal, assistam. Inteira, da primeira até a 6ª temporada. Ok, gente. Basicamente, tem a Era de Ouro lá, né? Que é o que os fãs falam que seriam primeira, segunda e terceira, ou até metade da terceira. Eu diria primeira, segunda e terceira, que é com o elenco original. Tá todo mundo com arcos narrativos constantes, assim, sabe? Alguns personagens até menos, tipo, que nem você falou. A Shirley é mais utilizada na primeira e na segunda. Mas mesmo assim na terceira ela ainda tem um arco narrativo com o Shirley Sandwiches e ela querer ter o nome lá do negócio. Ela casando com o Andrew de novo e aprendendo a... É literalmente ela parando de usar perdão como culpa para as pessoas e realmente perdoando o marido dela e tentando de novo. Parando de usar a culpa como arma, né? Uma coisa que eu queria comentar, na verdade, é que eu prestei muita atenção nisso. Eu vi a primeira piada meta que eles fizeram na série. Qual foi? É que o Jeff fala de The Soup? Foi... Soup's Better? Não, quando? No primeiro episódio. Não.
Não, essa piada... porque ele tava no programa do The Soup. O John McHale. Ele Puta fala, que pariu, soup's better, cara, Abed's tô fazendo better. isso muito antes. Não, então esquece. Não, fala, mas agora fala. Essa eu nem me toquei. Não, é porque, cara, a primeira piada metalinguística mesmo, só que, tipo, inclusa na série, vai. Que dá pra você pegar só assistindo a série. E era o episódio do Jack Black, quando eles voltam do primeiro mid-season, do hiato de metade de temporada, logo depois do episódio de Natal. Que é quando o Jack Black tá falando, olha, eu sei que vocês já estão acostumados a conviver e que adicionar uma pessoa pode afetar um pouco, e aí, abertura. And timing, and, you know, you're scared that adding a new member might throw everything off of its natural... rhythm. No meio da fala dele. Termina a abertura e ele, o ritmo natural de vocês. Essa cara, piada do ritmo. Real, eu caguei de rir, eu cago de rir toda vez. Sim, pra mostrar justamente, tipo, pra ilustrar o ponto dele, sabe? Tipo, não, com certeza, com certeza. Eu queria abrir um adendo. Tem a Era de Ouro, né? Que são as primeiras 3 temporadas, que era... É aquilo que a gente falou, né? Tipo, histórias constantes sobre aqueles 7 indivíduos, ou até os outros de fora, tipo o Chang, ou o Dean, que ganha mais espaço a partir da 3ª, eu diria. Mas... Ganha, ele vira protagonista, acho que na 4ª. Então, eu queria falar agora... Ele entra pro elenco principal na 4ª. Que a partir da primeira temporada, né? A gente começa a série com uma proposta totalmente diferente do que ficou na 2ª temporada. Vira uma subversão de expectativas, porque o humor de Community sempre foi um humor altamente referencial, sempre foi um humor que eles estavam querendo fazer uma piada da realidade, que eles estavam querendo mostrar o quão ridícula eram as coisas que a gente gosta, sabe? A partir da 2ª temporada, a gente tem uma mudança do foco narrativo, porque eles... o último episódio da primeira, é um spoiler isso, eles resolvem o romance entre o Jeff e a Brita de uma maneira que deixa todo mundo desconfortável. Eles resolvem não, eles fazem um cliffhanger maldito, que daí as pessoas tiveram que esperar, tipo, 3 meses pra saber no que ia dar. E você fica pensando, caralho, e agora? Porra, você acha que vai ter mó drama na temporada seguinte. E aí, mano, em um episódio, eles resolvem isso da forma mais ridícula e imbecil possível, que o Abed organiza um casamento... O Jeff é enforcado pela professora de antropologia de Smile, o Pierce joga mijo na cara dele. E aí o Jeff acorda e tipo, tudo está perdoado, sabe? Que a Brita faz mó drama, ela fala, eu acho que eu exagerei um pouquinho e tal, então me desculpa por isso. Ele, não, me desculpa, foi um babaca. E a Anne fala, eu tô com nojo de você. Ele é um episódio que ele resolve todo aquele conflito da primeira temporada, já mostra que o writing nessa temporada tá tão bom que eles resolvem tudo que foi construído no primeiro episódio para nos outros episódios eles poderem ir cada vez mais viajando dentro daquele universo. Eles basicamente tem um shift narrativo. Essa primeira temporada tem um arco dela. Eles acabam, esse cliffhanger é basicamente uma zoeira. É uma brincadeira que eles estão fazendo, os roteiristas, sabe? Porque a 2ª temporada, ela já vai ser totalmente uma subversão de expectativas. Assim como o Community tem se apresentado como uma sitcom desde o começo. Você, tipo, vê o Jeff, por exemplo, que é o protagonista. Você acha que o protagonista é o cara que vai cuidar das histórias ou mover elas. Não, o Jeff ele é arrastado pelas histórias. Ele é o cara que tá sempre tentando fazer com que as pessoas se deixem em paz, tá ligado? Tá tentando evitar fazer parte das coisas. Então, e a grande questão é que, tipo... Eles mudam até cinematograficamente, né? Vários episódios filmados de tudo que é jeito possível. O highlight é o final da 2ª temporada, que protagoniza a Anne, que é o episódio de Paintball, né? Fistful of Paintballs, que é um dos melhores episódios filmados na estética de, basicamente, em vez de ser um filme... Western. É um western. O primeiro episódio é faroeste, né? O segundo é Star Wars. Então, a 2ª temporada, ela quer ser uma homenagem a tudo que existe de cultura pop. Isso que eu acho tão, sabe, admirável em Community. Eles não se reduzem. O universo aqui é louco. Você pode fazer o que quiser nessa coisa. Não é episódio que o Abed, ele quer fazer um filme meta, que é sobre Jesus, só que na perspectiva de um cineasta. I've never watched a take before. This is exciting. Say what you will about Abed, but the man cannot be killed. And it's almost like he's Jesus. I got it.
Não, isso é só uma das opções, tipo, um dos exemplos, né? Tipo, nessa temporada mesmo você tem o episódio deles, que eles fazem a bandeira lá da faculdade, aí eles ficam presos num simulador de foguete. Puta, o episódio do Apollo 13. Exato. Você tem o My Dinner with Andre lá, que é história sobre a história, que eles querendo planejar a festa do Abed, só que na verdade, tipo... Não, e esse My Dinner with Andre, tipo, é um filme cult de sei lá, mano, eu nunca vi essa porra desse filme, eu nunca tinha ouvido falar nesse filme. Eles fazem episódios mockumentary, o episódio que o Pierce tá no hospital, ele faz um mind game com todos os personagens, ele entra na cabeça de todos eles. Esse episódio é ótimo também, acho que é o episódio 16 da segunda. Rapidão, pra eu explicar, eu queria explicar, se a gente vai passar além da Era de Ouro, eu tenho que falar da primeira UTI da série. Basicamente o que aconteceu foi que, cara, a ABC não colocava, a Community não passava no horário nobre, era da ABC no começo, se não me engano, ou AMC, acho que era ABC. Era da ABC e eles não passavam no horário nobre, passava acho que 7 horas da noite, assim, que é o horário que o americano tá meio que, sabe, tá jantando, bagulho desse. Então não tinha muita audiência. Só que o negócio é que o Community ganhou um cult following muito forte. E foi por isso que já na primeira temporada eles já moveram para um horário de pouco risco e por isso que a equipe criativa, o Dan Harmon e o restante da equipe criativa tiveram tanto espaço para fazer tanto episódio maluco como eles fizeram na segunda e na terceira temporadas. Só que na metade da terceira temporada a audiência não estava muito boa. E aí a série meio que falou que... a emissora, falou para eles, vocês estão cancelados. Vai até a terceira temporada. E aí o final da segunda temporada entra num arco direto, contínuo, tipo, em que o Chang fica maluco, ele vira o ditador da faculdade. Tipo, mano, é maravilhoso. É maravilhoso, ele se veste que nem o Napoleão, tá ligado? É muito bom, muito bom. Por mais que seja cartunesco e tudo isso, é eles abraçando esse lado deles aí, né? Eles construíram isso por 3 temporadas. Mas eles têm um lado cartunesco. Eu acho que ser cartunesco é uma qualidade positiva nesse caso. E aí você tem tudo isso e você viu que eles meio que guiaram pra, tipo, deixar meio que espaço pra série continuar depois disso, caso alguém quisesse, mas era um final satisfatório caso a série terminasse ali. Acabou que no final, isso aconteceu na metade da terceira temporada, e aí eles fizeram um acordo pra continuar a série, em que eles falaram pro Dan Harmon, que era o criador, falaram, a gente vai continuar fazendo a série, mas a gente acha que o problema é você. Então termine a terceira temporada e daí você vai ser mandado embora e a gente vai fazer uma quarta, sem você. E aí termina a Era de Ouro e o Henry vai falar. Tá, basicamente o que acontece, a gente tem 2 roteiristas que fizeram o grande total de uma sitcom na vida, fazendo uma série que tem uma mega fanbase. Então, e vários roteiristas ainda, né? Eles tinham uma equipe de roteiristas, não era só o criador da série fazendo bagulho. Então, o que a gente tem são piadas constantemente muito boas, a gente tem uma escrita cômica muito forte, só que com nada do que torna os personagens humanos. A gente tem basicamente um criador... o coração da série sumiu, né? O componente criativo que alimentava tudo aquilo que fazia você como telespectador chorar e sentir todas aquelas emoções, ele vai embora. E o que acontece é que eles têm, pra lidar com assuntos mais sérios, por exemplo, um grande spoiler é que na terceira temporada o Troy e a Brita, eles têm um hint que eles vão ter um relacionamento. Na quarta temporada, basicamente o que acontece é que eles já estão em um relacionamento, eles perdem tipo uma chance de desenvolver o começo, tá ligado? Mas isso também não é uma grande questão. A grande questão é que chega um episódio, os roteiristas só falam, cara, isso não tá dando certo. E realmente não tava. Tipo, chega um momento que, sabe... Mas eu quero defender esse relacionamento aqui, porque eu acho que talvez seja meu relacionamento favorito nessa série, porque eles deram indícios muito antes, até, enquanto o Dan Harmon tava na série ainda, você tinha, em vários momentos, você via, tipo, pistas de que podia acontecer, sabe? Esse relacionamento deles começou a ser construído ainda na terceira temporada, enquanto o Dan Harmon tava na série. Então, tipo, tem muita gente que critica, fala que eles não têm química. Gente, vocês podem achar que eles não têm química e tudo mais, só que a ideia foi do Dan Harmon. Então, não dá pra colocar isso nas costas dos caras que entraram depois. Isso foi muito...
teve muita pista disso antes. Mas o grande problema não foi nem quando eles estão juntos em câmera, porque eu acho que eles são muito fofos. O grande problema é que a Brita, na terceira temporada, a mudança do personagem dela foi tão brusca que ela virou a piada do grupo. Então eles basicamente não sabiam como lidar com assuntos emocionais lidando com a Brita e com o Troy muitas vezes, sabe? Então é uma grande questão deles terem pedido o que faz o reitor, o Jim Rash, o que faz o Dean, ele basicamente escreveu um episódio, que foi o episódio pra terminar a relação do Troy e da Brita. O Jim Rash, ele é um roteirista tão competente que ele basicamente conseguiu fazer o melhor episódio escrito da temporada. Todo mundo tá fazendo piadas que combinam umas com as outras, sabe? Os storylines, eles convergem no final e o relacionamento acaba de uma maneira satisfatória pro público. Mas é uma droga porque eles perderam a chance de fazer uma relação que poderia ter sido muito melhor, sabe? Meio triste essa quarta temporada no geral. Tanto que eles até cortaram metade. Então, eu só queria fazer um comentário aqui. Jim Rash, Academy Award winner, tá? Ele tem um Oscar ao nome dele, ele e mais 2 roteiristas, pelo roteiro de Os Descendentes, em 2011. Tava fazendo Community ainda. Porra, mano, se o cara ganhou um Oscar pro roteiro, não à toa ele escreveu esse episódio que eu ia falar agora, cara. Juro, se eu tô na bad, assim, tomei um pé na bunda, eu sento e assisto esse bagulho aí, mano. Me dá uma calma no coração. E aí, depois da quarta temporada, os atores, basicamente como bons amigos do criador original, eles falaram, vamos boicotar? Vamos, boicotar a série, basicamente, pra pedir que o Dan Harmon volte. Foi o Joe McHale que fez isso. Ele chamou todos os atores e basicamente o que aconteceu foi que o estúdio falou, não, pode ser. E o Dan Harmon voltou pra quinta temporada e aí o show foi cancelado de novo e aí eles fizeram uma sexta temporada pro antigo serviço de streaming da Yahoo. Mano, o pior é que Community deu uma vida foda pro Yahoo TV, só que só nos Estados Unidos. A cagada, eu tentei assinar Yahoo TV na época e não tinha Community liberado pro Brasil. Eles só liberaram a série nos Estados Unidos. Filmaram em outro lugar, eles até botaram uma desculpa, que eles reconstruíram a sala, fingiram que tinha sido demolida, um bagulho desse. Mas então, e aí o que acontece é que a Yahoo TV, por cagada de decisão executiva, sabe? Eles só liberaram pros Estados Unidos, sendo que boa parte da fanbase de Community tava ao redor do mundo. Não, mas eu tô falando que Community, no geral, é uma coisa que apela pra todo mundo por causa da internet. Eu acho que tá muito relacionado... Exato, era muito mais mundial. E eles terem liberado a série só para espectadores em determinados lugares do mundo foi um tiro no pé do caralho. Conseguiu cumprir a profecia de 6 temporadas, né? Não cumpriu ainda. Se vocês não sabem, o Abed, ele gostava muito de Cougar Town. E aí você tem um episódio em que o Abed tá fazendo uma graça assim e o Jeff fica puto, esse programa nunca vai durar. E o Abed, 6 temporadas e um filme... E sai correndo. E isso virou, quando a série entrou na UTI na terceira temporada, isso virou meio a hashtag da série, sabe? 6 temporadas em filme. Hashtag 6 seasons in a movie. É sério, foi um movimento na internet real isso aí. Você via muita hashtag 6 seasons in a movie. Tá rolando um movimento agora, basicamente, o When a Movie. Então, porque a galera tava falando de reunião do elenco de Community e tal, e você fica, porra, caralho. Um episódio especial ou, sei lá, uma live do elenco não é um filme. Eu quero um filme. Porque, porra, cara, eu juro por Deus, eu nunca acreditei que ia chegar até 6 temporadas, gente. Eu juro por Deus. Eu realmente acreditei que a série ia morrer em todas as vezes que ela entrou no... Isso que torna tudo ainda mais incrível, né? Eles conseguiram voltar, os fãs são apaixonados. É inacreditável que essa série tenha perseverado. Os fãs são apaixonados. E, gente... É sério, uma série com uma fanbase tão apaixonada vale a pena ser assistida. Vamos terminar então falando das nossas opiniões da quinta e da sexta temporada. E talvez um pouco da quarta, claro. Se você quiser falar, assim, mas aqui eu não tenho muito o que falar da quarta temporada. Na quarta... eu tenho uma coisa pra falar da quarta, se eu puder começar. Pode falar. A quarta temporada, ela tem aquele negócio, né? O Dan Harmon, ele volta na quinta e na sexta, ele faz a quinta e a sexta também. Eles meio que fazem a piada, né?
nas temporadas seguintes, eles zoam nas temporadas seguintes de tipo, puta, mas aconteceu isso, não sei o que, eles, puta, mas esse não foi o ano que teve um vazamento de gás ali na escola que ninguém lembra de nada? Eu não lembro, eu também não. E ele se refere à 4ª temporada como o ano do vazamento de gás. Ninguém lembra de nada. Tipo, como uma desculpa metalinguística pra o Dan Harmon não tava aqui, não existia essa porra. Eu acho genial isso. É ótimo. Os roteiristas amam o cara. Impressionante. Agora, se eu fosse falar aqui da 5ª e da 6ª temporada, eu fiquei um pouco chateado que o Rick não durou até a 6ª temporada. O Rick é um professor, pra quem não sabe, que aparece na 5ª temporada. Ele é interpretado pelo ator que fazia o Mickey no Breaking Bad. Fiquei um pouco chateado que ele não ficou pra 6ª temporada, mas ele foi substituído por 2 excelentes personagens. Um deles eu esqueci o nome do personagem e até do ator, cara, mas ele fez o filme de terror favorito, que é o Enigma de Outro Mundo. Puta, esse filme. Dura até o final do filme. Ele também é viciado em encorajar pessoas brancas na 6ª temporada. My name is Elroy Potashnik, and from 2006 to 2009, I was addicted to encouraging white people. All right. Now there's a man who knows his meatballs. It started as simple survival. Exato, então, mano, ele é muito engraçado, velho. O episódio da realidade virtual, tipo, puta que pariu. Mas enfim, a 5ª e a 6ª temporada, pra mim, são tão experimentais e tão malucas quanto a 2ª e a 3ª. Juro pra vocês, eu não acho que a 5ª e a 6ª devem em nada pra 2ª e pra 3ª. Assim, minha opinião, eu acho que a 5ª e a 6ª eles já estão no momento onde os personagens já se desenvolveram tanto e tal, que eles podem fazer as piadas com as situações do jeito mais meta possível. Eu acho criativamente muito fodas. Eu acho que a única coisa que elas devem pra 2ª e pra 3ª são os arcos narrativos constantes, assim. Que eu acho que isso era mais forte no começo. Mas eu não acho que essa é uma série que dependa disso. Não depende. Então, é isso que eu ia falar. Tipo, nesse momento onde eles estão salvando Greendale e trazendo o Greendale, fazendo com que Greendale seja uma faculdade mais decente, os arcos narrativos funcionam muito bem também, porque são em torno disso, de fazer a faculdade ser um lugar mais decente. Então, eu acho interessante a gente mencionar aqui, porque eu considero a 5ª e a 6ª temporada como a era reboot de Community. Eles fazem constante piadas. O primeiro episódio da 5ª é o repilot, que eles basicamente fazem o primeiro episódio da primeira, só que agora explicando que todos os personagens foram de mal pra pior, basicamente na vida. Na primeira da 5ª, né? Então, o primeiro da 5ª é genial. E eu acho que, independentemente dos arcos narrativos constantes e das coisas que eles acabaram perdendo, eu acho que as piadas elas acabaram entrando num estado tão bom que é basicamente as temporadas que você mais percebe a questão que a gente começou o vídeo falando, que é o laboratório pro Rick and Morty, tá ligado? É uma coisa de tipo, eles deixarem os comediantes fazerem o que eles quiserem, tá ligado? Tipo, eles salvaram a série, eles podem, tipo, salvar agora dentro da história do jeito que eles quiserem, saca? Bom, pessoal, obrigado quem assistiu até aqui. Esse vídeo é um vídeo mais longo, porque é mais uma conversa entre amigos mesmo. Vão ter outros vídeos nessa pegada. A gente pretende falar de outras séries e outras coisas que a gente gosta. Então, pra mais, é aquela história, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, por favor. E a gente vê vocês na próxima. Valeu!